Olá galera, este é meu novo vídeo, deixa o seu. E aí galerinha, suavidade total. Hoje nesse vídeo aí vamos falar sobre filmes que tem relação com os Warrens. Para quem não conhece os Warrens, eles são demonologistas. Eu vou começar falando sobre ele. Edward Ed Warren Mine nasceu em 7 de setembro de 1926 e cresceu em uma casa assombrada em Connecticut, da idade de 5 anos até os 12 anos. Sua família, especialmente seu pai, que era policial na época, sempre dizia que tudo o que acontecia na casa devia ter uma explicação lógica. Mesmo quando Edward acordava às 3 da manhã com a porta do armário abrindo e saindo uma bola de luz que se transformava em uma senhora idosa que gelava o quarto todo, o cercando com uma respiração ofegante e passos pesados, enquanto ele repetia para si: "Existe uma explicação para isso, Ed." Edward foi um veterano da Marinha na Segunda Guerra Mundial e ex-oficial de polícia até que se tornou um pintor, autodidata, autoproclamado especialista em demonologia, autor e conferencista. Agora vamos falar um pouco sobre a sua esposa. Lorraine Rita Warren nasceu em 31 de janeiro de 1927. Lorraine foi uma pretensa clarividente e uma médica que trabalhou com o marido. Também teve problemas com seu dom, por conta de estudar em um colégio católico e aos 12 anos de idade começar a ver luzes ao redor das pessoas. Um dia disse a uma das freiras que a sua luz era mais forte que a da Madre Superiora. Isso lhe rendeu um castigo de 3 dias, sem poder falar ou brincar. O pior é que Lorraine não podia contar o que via seus pais, como é que eles não entendessem ou ficassem chateados com o assunto. Guardou tudo o que via para si, até que conheceu Ed, que aos 16 anos de idade trabalhava como porteiro no Teatro Colonial em Bridgeport, Connecticut. Lorraine e sua mãe frequentavam o local todas as quartas-feiras. Começaram a conversar, se tornaram amigos e em uma visita à casa de Lorraine, Ed a pediu em namoro. Eles tiveram uma filha e lhe deram o nome de Judy. Nos 50 anos seguintes, Ed e Lorraine participaram e já pesquisaram mais de 10.000 casos de atividades paranormais. Sempre gostei de ajudar os outros. Muitas vezes, as orações e o terço eram suficientes para neutralizar os espíritos negativos e mandá-los de volta. Para expulsar os mais insistentes, nós tínhamos de realizar um exorcismo, o que era mais complicado. Para isso, precisávamos de provas concretas e de autorização da Igreja Católica. Quando o caso era urgente e não tínhamos um padre disponível, o próprio Ed realizava o ritual, explicou Lorraine. Muitos padres chegaram a pedir ajuda aos demonologistas. Com os souvenirs aí que eles obtiveram, né, desses casos aí que eles participaram, eles abriram o Warren's Occult Museum, onde Lorraine mora até hoje. Ed Warren morreu aos 79 anos em 2006, mas Lorraine Warren continua viva e às vezes concede entrevistas sobre as adaptações cinematográficas de seus relatos, e é ela quem auxilia nas excursões até o museu. Mas o que é demonologia? Demonologia é o estudo sistemático dos demônios, quando envolve os estudos de textos bíblicos e considerada um ramo da teologia, por geralmente se referir aos demônios descritos no cristianismo. Pode ser considerada um estudo de parte da hierarquia bíblica. Também não está diretamente relacionada ao culto aos demônios. Porque demonologia é o estudo assim, de casos paranormais. Pode ser que às vezes numa residência não seja eles falam que não seja um demônio em si que esteja
afetando, né? Porque às vezes tem histórias e relatos aí que às vezes é só atos sobrenaturais, mas que não estão machucando ninguém, não estão agredindo ninguém. Entre os especialistas da demonologia se destacam Ed Warren e muitos outros especialistas. Muitos dos casos que eles se envolveram viraram filmes. Eu vou citar alguns aí para vocês. O primeiro filme que teve relação com os demonologistas Warrens aí é o The Amityville Horror, ou então Horror em Amityville, de 1979. A sinopse do filme diz: após se mudarem para uma casa onde aconteceram terríveis assassinatos de uma mesma família, George, Cat e seus filhos passam a viver uma forte experiência sobrenatural. As forças diabólicas que ali habitam perturbam a família e todos com que se relacionam, inclusive o padre Donnelly, durante 28 dias. No 28º dia, a família decide tomar uma atitude. Em 2005, também teve um remake aí, com o mesmo nome, né, Horror em Amityville, ou The Amityville Horror. A sinopse do filme diz: a partir do dia 3 de novembro de 1974, a comunidade de Amityville nunca mais iria ser a mesma. Numa enorme mansão da localidade, a polícia depara-se com o cenário mais arrepiante que poderia imaginar. Uma família inteira foi assassinada. Passando um ano, a família Lutz muda-se para Amityville, para a Casa dos Sonhos, uma enorme mansão da localidade, a mesma onde ocorreram os assassinatos. 28 dias depois, os Lutz saem daquela casa, fogem de uma morte certa às mãos dos hóspedes indesejados que ali vivem. Agora eu vou falar para vocês, galera, a história real aí, o que realmente aconteceu, ou relatos do que aconteceu, né? O ano de 1965, a família DeFeo compra uma bela e grande casa na Avenida Ocean, de número 112. Foram morar na casa, além do senhor e senhora DeFeo, seus 5 filhos, e todos esperavam viver uma vida tranquila, como em quase toda a família, né? Os DeFeos enfrentavam problemas familiares causados pelo filho mais velho, Ronald Butch Jr., que era viciado em drogas e praticava pequenos furtos para sustentar seu vício. Por causa deste comportamento, eram comuns as brigas de Ronald Butch Jr. com seu pai, Sr. Ronald DeFeo. Mas a vida da família iria mudar no dia 13 de novembro de 1974, pois o filho problemático, Ronald, por um motivo desconhecido, resolveu matar todos os membros de sua família. Com a ajuda aí de uma carabina, ele foi até o quarto dos pais e os matou. Depois foi no quarto de cada um de seus irmãos e disparou contra eles também. Para finalizar, assassinou as outras 2 irmãs. A polícia logo prendeu Ronald Butch Jr., que no início dizia que os pais tinham envolvimento com a máfia. A polícia, ele disse que começou tudo muito rápido. Assim que comecei não consegui parar. Foi tudo muito rápido. Ele foi julgado e condenado a mais de 100 anos de prisão. E atualmente está na prisão de Greenhaven. No julgamento, ele se contradisse. Primeiro diz que matou os familiares ao ser possuído por forças malignas. E depois deu a culpa para a irmã, que teria planejado e executado o crime. E ela a teria matado em legítima defesa. E ele a teria matado em legítima defesa. Algumas coisas estranhas aí aconteceram durante os assassinatos. Fatos até hoje sem explicações. Todos foram mortos enquanto dormiam. E por algum motivo ninguém acordou com o barulho dos disparos. Todos foram colocados de bruços antes de serem atingidos. Nenhum vizinho escutou o barulho dos tiros de sua carabina, uma arma muito barulhenta. Uma foto tirada após os crimes até hoje não foi explicada, pois não existia mais nenhuma criança viva na casa. A foto que eles comentam sobre que não existe nenhuma criança na casa é essa aqui, galera, ó. Essa aqui, se você reparar bem, chega até o olho da imagem aí, tá até brilhando, né?
Um ano depois do massacre da família DeFeo, a casa foi vendida, mais precisamente em dezembro de 1975. A família Lutz, que era composta por George e Cat Lutz, seus 3 filhos, Daniel, filho apenas de Cat, de 9 anos, Christopher, de 7 anos, e Missy, de 5 anos. Mesmo sabendo da história trágica da casa, os Lutz diziam não se importar e mudaram-se para ela, mas antes levaram um padre para abençoar o local. Não funcionou pelo visto, pois a família Lutz ficou somente 28 dias no local. Eles simplesmente fugiram, deixando todas as suas coisas para trás. Relataram que surgiam enxames de moscas do nada. Portas e janelas abriam e fechavam abruptamente. Mãos invisíveis os arranhavam durante a noite. Ouviam barulhos, sons de tiro e até visões de fantasmas. Enfim, o local estava mal assombrado. 20 dias após os Lutz fugirem, investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren foram chamados por Marvin Scott, um repórter com o Canal 5 de Nova York que tinha coberto a história de Amityville e trabalhou em pesquisas anteriores com os Warrens. Uma equipe de jornalistas, pesquisadores e parapsicólogos foram montados por Ed Warren. Se encontraram na casa de número 102 da Ocean Avenue. A família Lutz se recusou a voltar a entrar na casa durante a investigação. Durante a pesquisa, Ed foi fisicamente empurrado para o chão, enquanto uma provocação religiosa era usada no porão. Lorraine também foi esmagada pela sensação de uma presença demoníaca e foi atormentada por impressões psíquicas dos corpos da família DeFeo. Também emergiu história que a terra fora usada por John Ketchum. John Ketchum era um feiticeiro e tinha uma casa sobre a terra antes da construção dos holandeses coloniais em 1924. John pediu que seus restos fossem enterrados na propriedade, onde permanecem até hoje. Os índios Shinnecock também tiveram uma parte nesta terra que foi usada para abrigar doentes e loucos, onde eram deixados para morrer. Os Warrens acreditam que o sofrimento tinha deixado a propriedade com uma energia muito negativa, que contribuiu como um imã, para os espíritos demoníacos e sobrenaturais. Os Warrens acreditam que estas energias têm impactos diretos na vida, tanto a DeFeo e Lutz. Os Lutz venderam o resto de seus pertences e se mudaram para a Califórnia. Não houve outros relatos de atividades dos atuais moradores de 108 Ocean Avenue na casa atual. A casa, que já foi comprada por $80 mil em 1975, foi vendida recentemente por $950 milhões, galera. Caramba, o bagulho, os fantasmas gerou um aumento monetário aí na casa monstro, hein? O próximo filme da lista aí, galera, é o The Hunted, A Casa das Almas Perdidas, de 1991. A sinopse do filme diz: quando a família Smurl se muda para sua nova casa na rua Chase, eles descobrem que o lugar está infestado com 3 espíritos e um demônio. O demônio quer destruir sua família. Constantemente desesperados, eles tentam pedir ajuda para a igreja, que se recusa a fazer um exorcismo. Quando as coisas começam a ficar estranhas demais e eles não sabem o que fazer, eles decidem recorrer à mídia, que acaba atraindo uma atenção indesejada. Agora eu vou falar um pouco para vocês aí da história real ou relatos que foram contados, Entre 1974 e 1987, na cidade de West Pittston, Pensilvânia, Estados Unidos, ocorreu um dos casos mais terríveis de casas assombradas nos Estados Unidos. O caso ganhou uma enorme atenção da mídia e os Warrens foram chamados para resolverem o problema. Jack e Janet Smurl mudaram-se para escapar das inundações e danos do furacão Agnes em 1972 para um duplex que os pais de Jack tinham comprado. Com eles estavam as suas 2 filhas, Dawn e Heather.
Eles foram criados em lares católicos e tinham fortes crenças religiosas. A família instalou-se logo e Janet deu à luz aos gêmeos Shannon e Karen, aumentando a família. Os primeiros 18 meses na rua Chase estavam felizes. Em janeiro de 1974, um ano e meio depois da mudança, a atmosfera da casa começou a mudar. A filha mais velha, ao amanhecer, vê várias vezes pessoas flutuando em torno de seu quarto. Eles começaram a sentir cheiros amargos e desagradáveis em toda a casa. Janet fora violentamente puxada para fora da cama depois de fazer amor com o marido, e mesmo o animal de estimação da família, um cão pastor alemão, foi torturado, espancado várias vezes e foi levantado contra as paredes. Investigando, os Warrens detectaram 4 espíritos. 3 eram espíritos menores, mas o quarto era uma entidade demoníaca. Eles tentaram provocar o demônio para aparecer diante deles, colocando fitas de música religiosas e orações. O demônio reagiu violentamente, agitando um espelho, gavetas, cômodas e, em outra ocasião, ouviu-o dizer claramente: "Bastardo sujo, saia desta casa." Só a água benta e a oração pareceram parar as manifestações. Mas as investigações dos Warrens pareciam apenas piorar a situação. Jack Murray foi estuprada por um súcubo, demônio feminino, enquanto ele estava sozinho no imóvel. O súcubo foi descrita como uma mulher mais velha com um corpo jovem, olhos verdes e gengivas vermelhas. Dias depois, Janet foi abusada sexualmente por uma figura humanoide, ouvindo barulhos de porco, um sinal de grave infestação demoníaca, que parecia ver de dentro das paredes do quarto. Quando as tentativas de Smurley de a Igreja Católica realizar um exorcismo na casa falharam, os Warrens trouxeram o Fred McKenna, um padre tradicionalista que oficiou a missa em latim e tinha realizado mais de 50 exorcismos para os Warrens. Fora, eu achei outros exorcismos que ele deve ter feito, né? Foi realizado o exorcismo que não fez nada além de enfurecer o demônio. Depois de repetidas recusas por parte da igreja para ajudar Smurley, Jack decidiu aparecer na televisão. Eles foram entrevistados por Richard Bay em um programa da Filadélfia local chamado As Pessoas Estão Falando. Imediatamente, depois de voltar para casa, o demônio respondeu. Caraca, ele estava revoltado, hein? Ele respondeu aí primeiro com a levitação de Janet, que acabou sendo jogada contra a parede. Mais tarde naquela noite, Janet foi estrangulado e jogado por forças invisíveis. Após negativa por parte da igreja para participar várias vezes, a cobertura da imprensa finalmente empurrou a diocese de Scranton para fornecer ajuda. Um terceiro exorcismo foi realizado pelo padre McKenna, com o qual a atividade paranormal finalmente pareceu desaparecer. Em dezembro de 1986, no entanto, depois de apenas 3 meses de paz, Jack viu um sinal em forma de tomada na parede. Ela agarrou o terço e rezou esperando que fosse apenas um incidente isolado. Não fora. Os espancamentos começaram de novo e os putridos cheiros e atividades poltergeists violentas. Frustrados, cansados e sem esperança, os Smurfs mudaram-se para outra cidade. A Igreja Católica realizou o quarto exorcismo em 1988, o que finalmente parecia ter sido a paz à propriedade. Ed e Lorraine visitaram a casa e tentaram ajudar a família Smurley. Como a maioria dos casos, há algumas controvérsias aí, né? Próximo filme da lista aí, galera, é Ranting in Connecticut, ou no Brasil, Evocando Espíritos, de 2009. A sinopse do filme diz: baseado em fatos reais, o filme relata a história de Sarah, uma mulher que se muda com sua família para uma casa onde funcionava uma funerária, quando seu filho Matt passa a ser atormentado por espíritos do passado.
Sarah fará de tudo para proteger a sua família. Então, galera, eu vou falar um pouco aí sobre a história real ou fatos, né, que ocorreram na época aí. Em 1986, a família de Ellen e Carmen Snedeker mudaram-se para uma nova casa, conhecida como a Casa Helene, em Southington, Connecticut. A família consistia em 3 filhos com as respectivas idades, 13, 11 e 3 anos. Os 2 mais velhos sendo originários de um casamento anterior de Carmen, e uma menina de 6 anos. 2 sobrinhas depois se juntariam a eles. Ainda é motivo de controvérsia se os Snedekers sabiam ou não que a casa para a qual se mudaram em 30 de junho havia sido uma funerária. Eles ainda afirmam que não sabiam, mas alguns vizinhos insistem no contrário e que os antigos donos foram enfáticos ao relatar qual havia sido o uso anterior da casa para os novos donos, muito antes dos mesmos se mudarem. De qualquer maneira, a família logo descobriria no porão uma caixa de alças para caixões, uma corrente e polia usada para erguer caixões e uma mesa de drenagem de fluidos, sem dúvidas relíquias deixadas pela antiga função da casa, a funerária Helene. O cenário sinistro por si só poderia ter um efeito sugestivo muito poderoso sobre os novos moradores. Mas os fenômenos estranhos começaram a acontecer com o filho mais velho, Philip, cujo quarto do porão era adjacente à área macabra. Logo ele começou a relatar avistamentos de fantasmas, apesar de no início os pais atribuírem essas visões ao tratamento à base de cobalto que ele recebia para tratar sua doença de Hodgkins. A personalidade de Philip mudou radicalmente. Ele começou a usar roupas de couro, desenvolveu interesse em demonologia e chegou mesmo a invadir a casa de um vizinho, dizendo à mãe que o fez, pois procurava uma arma para poder matar o padrasto. O fenômeno prosseguiu por mais 2 anos. Uma sobrinha de 17 anos afirmou que uma mão invisível a havia acariciado quando a mesma deitara-se na cama, assim como muitas outras ocorrências, incluindo aparições, ruídos e ataques físicos, especialmente ataques sexuais, demoníacos em Carmen Snedeker. Os Warrens foram chamados e mudaram para a casa durante 9 semanas. Após isso, a casa foi limpa e o jovem foi curado do câncer, de acordo com sua família. Lorraine Warren afirmou em entrevistas que era possível escutar sons de correntes. O último filme lançado aí, galera, que tem relação com os Warrens aí, é o The Conjuring, Invocação do Mal, de 2013. A sinopse do filme aí diz: Asheville, Estados Unidos. Um casal, Ron Livingston e Lily Taylor, muda para uma casa nova ao lado de suas 5 filhas. Inexplicavelmente, estranhos acontecimentos começaram a assustar as crianças, o pai e principalmente a mãe, preocupada com algumas manchas que apareceram em seu corpo e com uma sequência de sustos que levou. Ela decide procurar um famoso casal de investigadores paranormais, Patrick Wilson e Vera Farmiga, mas eles não aceitam o convite, acreditando ser somente mais um engano de pessoas apavoradas com canos que fazem barulhos durante a noite ou coisas do gênero. Porém, quando eles aceitam fazer uma visita no local, descobrem que algo muito poderoso e do mal reside ali. Agora, eles precisam descobrir o que é e o porquê daquilo tudo acontecendo com os membros daquela família. É quando o passado começa a revelar uma entidade demoníaca, querendo continuar sua trajetória de maldades. A história real aí, galera, ou relatos do que aconteceu na época, diz: no inverno de 1970, Roger e Caroline Perron compraram a residência, onde pretendiam criar seus 5 filhos. A casa fora construída em um terreno muito bonito, e até onde sabiam, 8 gerações da família anterior haviam vivido ali.
O local dava todos os indícios de que seria o lugar perfeito para eles e seus filhos levarem a vida que sempre sonharam. Porém, o que não lhe foi dito é que também era uma casa repleta de dor e agonia. Muitos dos moradores anteriores haviam morrido no local e 2 deles haviam se enforcado, sendo que um deles nas vigas do celeiro. Segundo Andrea, assim que se mudaram, começaram a presenciar algumas manifestações e a ver espíritos vagando pela casa, mas até então todos benignos, e alguns deles pareciam ignorar completamente a presença dos Perrons na residência. Havia um que sempre cheirava a flores, outro que dava beijos de boa noite nas crianças e até um que parecia pegar uma vassoura e varrer a residência. Claro que havia outros tipos de manifestações típicas de uma casa assombrada, como coisas se movendo sozinhas pela casa e etc. Mas a coisa mais assustadora era o som de algo que volta e meia se chocava contra a porta do meio da noite e que acordava a família toda. Era óbvio que havia alguma alma perturbada no lugar. Havia uma que a minha irmã chamava de Manny e que era uma alma simpática. Achávamos que ela era Johnny Arnold, que cometeu suicídio no beiral da casa em 1700, disse Perron. Ele parecia na casa e meio que nos protegia. Ele sempre parecia praticamente no mesmo lugar, em frente ao corredor, entre a sala de jantar e a cozinha, e sempre se inclinava contra a porta. Ele tinha esse sorriso torto, como se as crianças o divertissem. Assim que você o via e fazia contato visual, ele sumia. Todos os membros da família viam os espíritos na casa e, claro, os moradores anteriores também os tinham visto. Todo mundo que sabíamos ter vivido na casa passou por isso, disse Perron. Alguns fugiram correndo e gritando por suas vidas. O homem que se mudou para iniciar a restauração da casa assim que a vendemos, saiu gritando sem o seu carro, sem suas ferramentas, sem sua roupa. Ele nunca mais retornou à casa. Consequentemente, os proprietários das terras adjacentes que a compraram também nunca se mudaram e ela ficou vazia por anos. Porém, tudo mudou quando os Perrons resolveram convocar o casal Warren para fazer uma investigação e intervir em alguns fenômenos que ocorriam dentro da casa e que estavam perturbando a família. Durante uma sessão que deu muito errado, Ed e Lorraine acordaram uma entidade chamada Bathsheba, descrita como a alma esquecida por Deus. Segundo a lenda local, Bathsheba foi acusada de bruxaria depois que um bebê morreu misteriosamente sob seus cuidados. Uma agulha de tricô fora enfiada na base do crânio. Embora não houvesse provas suficientes para condenar Bathsheba de bruxaria ou assassinato, muitos moradores acreditavam que ela tinha matado a criança para honrar Satanás. Bathsheba morreu de causas naturais aos 73 anos de idade. Há rumores de que seu corpo se transformou em uma pedra imediatamente após a sua morte, e é claro que não há nenhuma evidência para apoiar os relatos. Algumas pessoas afirmam que Bathsheba teve vários filhos e todos morreram muito novos, mas o censo registra apenas um filho, Herbert, que viveu até a vida adulta. A história ainda conta que antes de morrer, Bathsheba amaldiçoou suas terras e a todos que viessem a viver no local. Mais de 25 mortes ocorreram naquele local, todos sob circunstâncias misteriosas. A contagem inclui 2 enforcamentos, 1 envenenamento, 2 afogamentos e 4 casos de homens congelados até a morte. Citando um livro de registro público local, Andrea também afirma que uma menina de 11 anos de idade foi estuprada e morta na propriedade. Entretanto, os registros oficiais indicam que a menina morreu de uma forma diferente. A precisão das outras mortes não é clara. Segundo Andrea Perron, Bathsheba logo se mostrou extremamente agressiva e se via como dona da casa. Ela sentia-se atraída por Roger, cobiçava as crianças e começou a fazer de tudo para botar Carolyn para fora de casa. Nas palavras de Perron, o que ela fez minha mãe passar, nenhum ser humano deveria ter que suportar. Ela aparecia para vários de nós, mas eu nunca a vi. Eu via muitos dos seus espíritos, mas eu nunca a vi, exceto em uma espécie de estado de sonho telepático.
Eu sonhava ao mesmo tempo que ela estava aparecendo para minha mãe e a atormentando. Apesar de Ed e Lorraine Warren terem tentado dissipar os espíritos do mal, eles acabaram fazendo mais mal do que bem e nunca conseguiram livrar a casa do horror que os havia colocado. Um padre do Vaticano foi até a casa e, segundo Perron, andou pelo local, parando em cada cômodo e murmurando suas orações. Quando saiu, o homem disse: "Sinto muito, senhora Perron, esta casa não pode ser limpa." Aí galera, o próximo aí filme aí, não o menos conhecido, eu acho que até o mais conhecido aí, que é Annabelle. A sinopse do filme diz: um casal se prepara para a chegada de sua primeira filha e compra para ela uma boneca. Quando sua casa é invadida por membros de uma seita, o casal é violentamente atacado e a boneca, Annabelle, se torna recipiente de uma entidade do mal. A história real aí, ou depoimentos, né, do que aconteceu. Rated Anne, boneca esfarrapada. Annabelle é uma boneca de pano com cabelos feitos de fios de lã vermelha, idealizada pelo escritor John Grewal. Elas foram criadas em 1915, juntamente com uma coleção infantil que Grewal escreveu e ilustrou para crianças. Ele criou essa boneca para sua filha Marcella, quando ela lhe trouxe uma boneca de pano sem rosto. Ele então desenhou nariz de triângulo vermelho, olhos expressivos e um sorriso simples. O nome veio de um livro de poemas do autor Whitcomb Riley, compilando o nome de 2 poemas, The Ragged Man e Little Orphan Annie. Marcella morreu aos 13 anos depois de ter sido vacinada na escola contra a varíola, sem o consentimento dos pais. Autoridades culparam o problema pré-existente no coração da menina, mas seus pais culparam a vacinação. Grewal se tornou um opositor à vacinação, e a boneca Ragged Anne foi usada como um símbolo do movimento anti-vacinação. Em 1970, a mãe de Donna comprou uma antiga boneca Ragged Anne. A boneca foi um presente para sua filha, Donna, em seu aniversário. Donna, na época, era uma estudante da faculdade preparando-se para formar-se em enfermagem e residia em um apartamento minúsculo com sua companheira de quarto, Andy, uma enfermeira também. Contente com a boneca, Donna colocou em sua cama como uma decoração e não lhe deu maior atenção até alguns dias mais tarde. Com o tempo, Donna e Andy notaram que parecia haver algo de muito estranho e assustador com a boneca. Aparentemente, ela movia-se sozinha, no primeiro momento com movimentos relativamente imperceptíveis, com uma mudança de posição, mas com o tempo as mudanças se tornaram mais bruscas. Donna e Andy vinham para casa e encontravam a boneca em uma sala completamente diferente de que a haviam deixado. Às vezes a boneca era encontrada de braços e pernas cruzadas no sofá. Outras vezes era encontrada na posição vertical em pé, encostada em uma cadeira na sala de jantar. Várias vezes Donna colocava a boneca no sofá antes de sair para o trabalho e quando voltava para casa encontrava a boneca de volta em seu quarto sobre a cama com a porta fechada. Depois de um mês a boneca não só se mexia, mas começaram a escrever mensagens como "Ajude-nos", "Ajude Lou", apareciam escritos em papel pergaminho a lápis. Mas Donna não tinha esse tipo de papel em seu apartamento. Então de onde veio isso? Uma noite ao voltar para casa percebeu algo errado com a boneca. Ela não estava apenas em um lugar diferente de onde ela tinha deixado, mas existia um mal naquele lugar, uma sensação de frio inexplicável. Quando pegou a boneca, viu que nela estava um líquido vermelho respingado no seu peito e em seu vestido. Não aguentando mais a situação, optaram por procurar uma médium. Na sessão com essa médium, as 2 amigas ficaram conhecendo o espírito de Annabelle Higgins, que era uma menina de 7 anos que foi morta e teve seu corpo encontrado onde foi construído o prédio em que Donna morava. Pela médium, ela disse que se sentia à vontade com Donna e Andy e que queria continuar com elas e se sentir amada.
Com compaixão pelo espírito de Annabelle, Donna resolveu deixar Annabelle onde estava, mas logo descobriria que não era uma boa ideia. O amigo das duas moças, Lou, nunca gostou da boneca e disse que ela carregava o mal, e pediu para Andy e Donna se livrarem dela. Mas pelo apego que agora tinha com a boneca não deram ouvidos, e isso foi um erro. Lou teve um pesadelo recorrente em que parecia acordado, mas não conseguia se mexer. Só que dessa vez tinha sido diferente. No sonho, ao olhar para baixo, em seus pés, viu a boneca Annabelle, que veio até seu peito e começou a estrangulá-lo. Ele apagou e quando acordou, estava certo que teria que se livrar daquela coisa. Preparando-se para a viagem no dia seguinte, Lou e Andy estavam olhando o mapa sozinhos em seu apartamento. O lugar estava em silêncio. De repente, sons de farfalhar vindos da sala de Donna despertaram o medo de que alguém poderia ter entrado no apartamento. Lou, determinado a descobrir quem ou o que estava ali, foi caminhando calmamente para a porta do quarto. Ele esperou que os ruídos parassem antes de entrar e acender a luz. A sala estava vazia, exceto por Annabelle, que estava jogada no chão, no canto. Lou vasculhou a sala, procurando por sinais de uma entrada forçada, mas nada estava fora do lugar. Porém, conforme ele se aproximava da boneca, teve a nítida impressão de que alguém estava atrás dele. Ao se virar rapidamente, percebeu que não havia mais ninguém lá. Logo em seguida, em um flash, ele se viu agarrando seu peito, se curvando de dor, com cortes e sangrando. Sua camisa estava manchada de sangue, e ao abrir a camisa, lá no seu peito, estava o que parecia ser 7 marcas de garras distintas, 3 na vertical e 4 na horizontal. Todas estavam quentes como queimaduras. Essas marcas se curaram quase imediatamente. No dia seguinte já estavam bem fracas e no segundo dia já haviam desaparecido completamente. Donna finalmente estava disposta a acreditar que o espírito na casa não era o de uma menininha, mas um espírito não humano e demoníaco por natureza. Depois da experiência de Lou, Donna sentiu que era a hora de procurar aconselhamento realmente especializado. Entrou em contato com um padre episcopal chamado Padre Regan. Padre Regan sentiu que era uma questão espiritual e que precisava entrar em contato com uma autoridade maior na igreja. Então ele contatou o Padre Cook, que imediatamente contatou os Warren. Ed e Lorraine Warren imediatamente tiveram interesse no caso e entraram em contato com Donna a respeito da boneca. Os Warrens, depois de falar com Donna, Andy e Lou, chegaram à conclusão imediata de que a boneca em si não era de fato possuída, mas manipulada por uma presença não humana. Espíritos não possuem objetos inanimados, como casas ou brinquedos. Eles possuem pessoas. Um espírito não humano pode vincular-se a um lugar ou objeto, e isso é o que ocorreu no caso Annabelle. Este espírito manipulou a boneca e criou a ilusão de que ela estava viva, a fim de obter reconhecimento e chamar a atenção. Na verdade, o espírito não estava pretendendo ficar ligado à boneca, ele estava tentando possuir um hospedeiro humano. O espírito, ou neste caso um espírito demoníaco não humano, estava essencialmente na fase de infestação do fenômeno. Ele começou a mover a boneca pelo apartamento por meio de teletransporte para despertar a curiosidade dos moradores na esperança de que eles lhe dariam atenção. E deram. Cometeram o previsível erro de chamar um médium ao apartamento para se comunicar com ele. O espírito não humano, agora capaz de se comunicar com o médium, explorou as vulnerabilidades emocionais das moradoras, fingindo ser uma pensiva menininha perdida, a qual durante a sessão foi dada permissão por Donna para assombrar o apartamento. Assim como um espírito demoníaco é negativo, assim também são os fenômenos causados por ele, claramente negativos. Ele despertou o medo através dos movimentos estranhos daquela boneca, trouxe a materialização de perturbadoras mensagens manuscritas, as gotas simbólicas de sangue na boneca e por último chegou a atacar Lou, deixando nele a marca simbólica da besta. A próxima etapa da infestação do fenômeno teria sido uma possessão humana completa.
Se essas experiências durassem mais 2 ou 3 semanas, o espírito iria se apossar totalmente. Isso se não prejudicasse ou matasse um ou todos os ocupantes da casa. Na conclusão da investigação, os Warrens consideraram oportuno ter uma recitação de uma bênção de exorcismo pelo padre Cook para limpar o apartamento. A bênção episcopal da casa é demorada, um documento de 7 páginas que é claramente de natureza positiva. Ao invés de expulsar especificamente entidades malignas da habitação, a ênfase é voltada para encher a casa com poderes positivos e de Deus, disse Ed Warren. A pedido de Donna e como uma precaução adicional para que os fenômenos não ocorram na casa novamente, os Warren levaram a velha boneca de pano junto com eles quando saíram. Padre Cook, embora desconfortável com seu papel de um exorcista, concordou em realizar o ritual de exorcismo de 7 páginas, uma doutrina que ele recitou em todo o apartamento até o ponto em que os Warrens estavam confiantes de que a entidade não estava mais residindo lá. Eles concordaram em levar a boneca de pano de volta para casa com eles. Antes de ir, Ed colocou a boneca no banco de trás do carro e concordou que não iria dirigir pela interestadual, no caso de um espírito não humano ainda residir com a boneca. Suas suspeitas foram totalmente confirmadas. Os Warrens sentiram-se como objeto de um ódio vicioso. Então, em cada curva perigosa, o carro patinava e morria, causando falha na direção hidráulica e nos freios. Repentinamente, o carro beirava a colisão. Ed então parou o carro, foi até o banco de trás e pegou em sua bolsa preta um frasco de água benta e encharcou a boneca, fazendo o sinal da cruz sobre ela. Os distúrbios pararam imediatamente e os Warren chegaram em casa em segurança. Após os Warren chegarem em casa, Ed sentou a boneca em uma cadeira ao lado de sua mesa. A boneca levitou várias vezes no início, em seguida ela parecia cair inerte. Durante as semanas que se seguiram, no entanto, a boneca começou a aparecer em várias salas da casa. Quando os Warren saíam e deixavam a boneca trancada no edifício exterior, eles muitas vezes voltavam e quando abriam a porta de frente, encontravam a boneca sentada confortavelmente em cima da cadeira de Ed. A boneca também mostrou um ódio por clérigos que vieram até a casa. Em uma ocasião, o padre Jason Bradford, um exorcista católico, chegou à casa. Ao ver a boneca sentada na cadeira, ele pegou e disse: "Você é apenas uma boneca de pano, Annabelle. Você não pode machucar ninguém." E jogou a boneca de volta na cadeira. Nesse ponto, Ed exclamou: "Isso é uma coisa que é melhor você não dizer." Ao sair, uma hora mais tarde, Lorraine pediu encarecidamente ao padre para que tomasse muito cuidado ao dirigir e que ligasse para ela quando chegasse à casa. Lorraine previu tragédia para esse jovem sacerdote, mas ele teve de seguir o seu caminho. Poucas horas depois, Padre Jason ligou para Lorraine e explicou que seus freios falharam quando ele entrou em um cruzamento movimentado. Ele foi envolvido em um acidente quase fatal que destruiu seu veículo. Esse foi um dos muitos eventos que ocorreram durante os próximos anos. Os Warrens têm uma caixa construída especialmente para Annabelle dentro do Museu Ocultista, onde ela reside até hoje. Desde que a caixa foi construída, Annabelle não parece mais se mover, mas ela é tida como responsável pela morte de um jovem que veio para o museu em uma moto com sua namorada. O jovem, após ouvir o relato de Ed sobre a boneca, desafiadoramente foi para cima e começou a bater sobre a caixa, insistindo que se a boneca podia deixar marca nas pessoas, então ele queria ser marcado por ela também. Ed disse para o jovem: "Filho, não faça isso. Você precisa sair." E o colocou para fora do prédio. No caminho para casa, o jovem e sua namorada estavam rindo e zombando da boneca quando perderam o controle da motocicleta e o rapaz bateu com a cabeça em uma árvore. O jovem foi morto instantaneamente, mas sua namorada sobreviveu e ficou hospitalizada por mais de um ano. Quando perguntado o que aconteceu, a jovem explicou que eles estavam rindo da boneca quando perderam o controle da motocicleta. Ed avisa você para não desafiar o mal, que nenhum homem é mais poderoso do que Satanás.
A boneca Annabelle verdadeira fica no Museu dos Warrens, protegida pelo vidro devido ao seu perigo. Hoje aí, galera, um pouquinho mais aí vou falar histórias que tem filme aí que tem uma certa não diretamente igual os outros tiveram com os Warrens, mas que tem um certo ponto de ligação, e também tem algumas coisas que falam que os Warrens têm ainda, mas que não tem nada a ver, que isso daí só são boatos. O primeiro filme aí, galera, é o Livrai-nos do Mal, Deliver Us from Evil, de 2014. A sinopse do filme diz: o policial Ralph Search, Eric Bana, tem uma intuição especial que sempre o leva a combater casos extremos e perigosos. Em uma mesma semana, ele se depara com um bebê jogado no lixo e uma mãe que atira seu filho na jaula dos leões em um zoológico. Intrigado pelos acontecimentos, ele começa a investigar as pessoas responsáveis, suspeitando que alguma força sobrenatural esteja por trás das histórias. Com a ajuda de um padre especializado em demonologia, Edgar Ramirez, Search descobre uma verdade assustadora, muito além do seu mundo cético e racional. História real aí, galera, diz: Livrai-nos do Mal é um filme que é inspirado em fatos vividos pelo sargento Ralph Search, narrados no livro publicado em 2001, Beware the Night. É importante reparar na palavra inspirado, pois o filme não conta um caso real que Search investigou, mas sim pega elementos de vários casos do livro e junta no filme. Portanto, o filme não é baseado em uma história real, mas sim o personagem do filme, Ralph Search, existe na vida real e ele se chama Ralph Search. Para Ralph, tudo começou no ano de 1990, quando ele pegou uma cópia de Satan's Harvest, um livro sobre um caso de possessão demoníaca que foi investigado por Ed e Lorraine Warren. Depois de ler o livro, ele sentiu que estava pronto para fazer a obra de Deus. Durante anos, Ralph Search tinha lido sobre os Warrens, embora não seja mostrado no filme. A verdadeira história de Livrai-nos do Mal revela que Search eventualmente telefonou a Lorraine Warren para lhe dizer o quanto admirava seu trabalho. Quando ela mencionou que um de seus investigadores, Joey Forrester, morava no Queens, Search ficou chocado ao saber que o endereço de Joey estava a apenas 2 quarteirões de distância do seu próprio apartamento. Lorraine Search acreditava que isso não poderia ser uma mera coincidência. Search contatou Joe e os dois se tornaram amigos e começaram a trabalhar juntos em casos. O próximo aí, galera, é My MTV Horror. É um documentário aí que conta a história definitiva e verdadeira da casa mais temida do mundo. Em 3 de novembro de 1974, a casa de número 112 na Ocean Avenue, em Amityville, Nova York, tornou-se um lugar temido pelos seus moradores quando Ronald DeFeo, de 23 anos, matou sua família inteira sob circunstâncias misteriosas, como já disse. Em setembro de 1977, tornou-se um lugar temido pelo mundo todo quando o livro de Jay Anson, Horror em Amityville, foi publicado e mais tarde adaptado para a popular série de filmes, trazendo à casa a fama internacional e acesso imediato ao mundo das histórias sobrenaturais. Nem tanto por causa dos assassinatos de DeFeo, mas pela história do que aconteceu com a próxima família que moraria lá, um ano após o massacre. A família Lutz. Daniel Lutz, que era o filho mais velho e que tinha apenas 10 anos quando tudo isso ocorreu, lançou este documentário, My Amityville Horror. Hoje, aos 47 anos, o sobrevivente de Amityville fala sobre o que aconteceu nos 28 dias que se passaram naquela casa pela primeira vez na frente das câmeras. O documentário ainda conta com a participação de pessoas importantes no caso, como jornalistas que cobriram o evento, e também Lorraine Warren participou, fazendo inclusive revelações a Danny. O documentário aí mostra a casa de Ed e Lorraine, onde fica o museu do casal de demonologistas, e uma breve entrevista com a mulher. Próximo filme aí, galera, é Possessão, The Possession, de 2012. Clyde, Jeffrey Dean Morgan e Stephanie Brannick, Kira Sedgwick estão separados.
mas consegue se relacionar para o bem das duas filhas do casal. Quando ele compra uma casa nova, sua filha mais nova, Anne, Natasha Kellis, o convence a comprar algumas coisas para lá. Entre elas, uma caixa de madeira muito bem trabalhada e ao mesmo tempo misteriosa, que não se pode abrir. Encantada pelo artefato, a jovem descobre como se abre, passa a ouvir vozes e em seguida estranhos acontecimentos começam a acontecer na casa. Desconfiando do comportamento da caçula, totalmente diferente, ele conversa com a ex, que não dá ouvidos, e eles começam uma nova crise. Quando a mãe se dá conta de que ele falava a verdade, já é tarde demais, pois a jovem está possuída por um espírito do mal, que se alimenta de seus hospedeiros. Começa então uma corrida contra o tempo para salvá-la, e um exorcismo pode ser a solução. Essa é a sinopse do filme, galera. Então, galera, nesse caso aí, essa caixinha aí, diziam que os Warrens estavam possuindo essa caixinha no museu deles, né, no museu ocultista. Só que o proprietário da caixa, o Jason Heston, que é o atual proprietário do objeto, fez uma réplica da caixa que está exibida em um programa de televisão e escondeu a original em um local secreto, longe de todos. Ele precisou mudar o número do seu telefone de tanta gente que ligava querendo saber da caixa e fez um site, The Dybbuk Box, que é a caixa de book aí, né? Que é o verdadeiro nome dessa caixa, que tem resposta para muitas das perguntas mais frequentes. Aí quem quiser saber tudo nos mínimos detalhes, toda a história, pode comprar o livro escrito por ele, chamado The Dybbuk Box, a versão impressa e também venda digital. Em 2013, Jason reforçou que a caixa está com ele e não no Museu dos Warrens, como já disse, eu já vi em matérias na televisão que diziam que estava com ele. Aqui no Brasil, né? Vou deixar o link aqui do vídeo para vocês verem que ele fala aí onde que ele escondeu a caixa. Claro que ele não vai divulgar o local, né? Está secretamente guardada. Bom, galerinha, este é o fim do vídeo. Espero que tenham gostado aí para quem assistiu até agora, né? Até o finalzinho aí. Espero que tenham gostado porque tem relações aí com filmes de terror. Para quem curte a história dos Warrens aí, quem curte acontecimentos sobrenaturais, casos que eles solucionaram, casos que infelizmente não foi solucionado. Eu fiz esse vídeo aí porque eu também curto muito esses fatos assim da demonologia, né? É um estudo assim muito interessante. Como eu já disse aí, pode ser relacionado a coisas boas como a coisas ruins também. Não é porque tem o nome de demonologia que é só referente a demônios, não. É relacionado a qualquer espíritos, como teve o caso aí do filme Invocação do Mal, da história deles, né? Que tinha espíritos que cuidavam das crianças, que até ajudavam na limpeza da casa, né? Que eles estavam dizendo aí. Então é isso. Deixem seu like aí se gostaram do vídeo. Se não gostou, deixe no comentário por que não gostou do vídeo, que eu vou tentar melhorar para vocês, fazer uns vídeos aí muito mais legais. E galera, fora a novidade aí do meu Twitter, que eu vou deixar aqui para vocês, eu consegui também aí fazer a extensão do canal. Você vai ter um botãozinho no seu navegador aí, o Google Chrome ou Firefox. Eu vou colocar no vídeo aí, na qual essa extensão aí, toda vez que aparecer um vídeo novo aí, vocês vão poder saber, né? Vai aparecer para vocês aí o vídeo novo quando eu jogar um vídeo novo aí no YouTube. A extensão aí, galera, vai ficar na descrição do vídeo aí, baixem aí se você quiser. Galera, não sei se vocês viram aí a camisa aqui, ó. Essa é minha nova camisa, na qual, para quem já viu os outros vídeos, né, devem saber aí quem faz para mim aí, que é a nossa amiga Nana. Eu vou deixar o site aqui para vocês, entre em contato com ela. Ela faz essa camisa em casa mesmo. É muito boa a qualidade da camisa, até o momento não tive nenhum problema. Eu não voltei porque é muito boa mesmo, dá para perceber pela estampa. Ela não tá soltando. E essa camisa aqui faz um tempinho já que eu já tenho. Então, o que você quiser aí, entra lá no site dela lá e converse com ela. Bom, galera, obrigado aí e valeu!
time. Got